E a gente segue falando sobre saúde, gente, porque uma nova vacina que utiliza um super antígeno feito por inteligência artificial pode prevenir futuras pandemias antes delas começarem. Olha que incrível! Tecnologia que é inovadora e é desenvolvida por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cambridge, lá no Reino Unido. É assunto que é destaque no site da CNN. Vamos ver juntos então? Porque, de acordo com a universidade, a novidade pode oferecer uma ampla proteção contra milhares de variantes de vírus, como coronavírus ou ebola. E o primeiro teste clínico em humanos demonstrou que a vacina é segura e não tem efeitos colaterais significativos. Essa foi a primeira vez que um imunizante com componente ativo projetado inteiramente por simulações computacionais foi testado em humanos. E agora, um ensaio de fase 2, que lembrando, esse ensaio é um dos principais, porque tem uma escala maior, mais gente testando. Aí sim deve avaliar a capacidade da vacina de induzir as respostas imunes numa população mais ampla, diversificada, e aí sim confirmar se ela gera respostas imunes fortes e com ampla proteção. Portanto, a gente tem uma primeira resposta já otimista, mas vale ficar atento o que vai ter então com relação a esse estudo, esse segundo estudo, para ver se realmente vai confirmar o que os cientistas estão começando a descobrir agora. E o número de casos de contaminação pelo vírus ebola na República Democrática do Congo subiu para 452. Já são 82 mortes. A epidemia de ebola continua concentrada na província de Ituri, no nordeste do país, onde a infraestrutura de saúde é inclusive precária. Esse é o 17º surto da doença na região. E o vírus, lembrando, pode ser transmitido por meio do contato com sangue, tecidos e fluidos corporais de alguém infectado ou a partir aí do contato com superfícies e objetos contaminados. Claro que a gente também vai seguir atualizando essa epidemia por lá. E a Organização Mundial da Saúde anunciou um plano de 518 milhões de dólares para combater o ebola. É uma proposta que duraria, então, 6 meses, entre junho e novembro desse ano. E, segundo o diretor-geral da organização, o surto da doença está se alastrando rapidamente. E ele alertou que as autoridades ainda estão, abre aspas, correndo atrás do prejuízo, fecha aspas. A OMS diz que o surto é uma emergência de saúde pública de importância internacional. 10h58, gente, pelo horário de Brasília. Agora eu te conto que um homem morreu depois de ser atacado por um tubarão enquanto pescava na Austrália. Esse que já é o terceiro ataque fatal de tubarão no país em só 3 semanas. O homem, de 35 anos, foi atacado enquanto praticava pesca submarina com a família na costa sul do estado da Austrália Ocidental. Ele chegou a ser resgatado, recebeu atendimento dos médicos, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. E segundo as autoridades, um tubarão de 4,5 metros de espécie desconhecida foi avistado ali por um cidadão pertinho da ilha Michael Mas, uma reserva natural com poucos visitantes. A Austrália, gente, tem cerca de 20 ataques de tubarão por ano, mas a maioria não é fatal. O número de pessoas que morrem afogadas nas praias do país acaba sendo maior. E falamos agora que o Papa Leão chegou hoje à Espanha, onde diz que vai fazer um chamado por respeito a todos os seres humanos. Essa é a primeira visita de um Papa ao país desde 2011. Você vê o momento que o Papa desceu do avião e milhares de pessoas já lotaram as ruas do centro de Madrid, algumas segurando bandeiras da Espanha, também bandeiras do Vaticano. Claro que a visita dele provocou grandes aglomerações e também são esperadas bem próximas aí nos próximos dias nessa expectativa dessa visita. Você vê o momento então em que o Papa é recebido na Espanha. Ele foi recebido pela família real lá na capital e num discurso o pontífice pediu que as pessoas deixem de lado o que chamou de narrativas divisivas e polarizadoras. E o Papa também disse que a tecnologia é parcialmente responsável por criar um ambiente que amplifica preconceitos e que enfraquece o pensamento crítico. Leão também tem feito diversas declarações contra as guerras.
No discurso de hoje, o líder da igreja disse que o mundo clama por paz. E aqui na América Latina, o Peru se prepara para o segundo turno da eleição presidencial num cenário bem polarizado, viu? Votação que acontece amanhã. E a última pesquisa Ipsos mostra Keiko Fujimori, você vê aí na tela, e Roberto Sanches empatados tecnicamente. Olha essa divisão. Sanches aparece com 43,8% das intenções de voto. Keiko Fujimori tem 43,2%. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais para mais ou para menos, portanto, eles estão empatados tecnicamente porque justamente estão dentro dessa margem de erro também. É importante lembrar, gente, que a Keiko liderou a disputa no primeiro turno. Lembrando quem ela é: filha do ex-presidente Alberto Fujimori, líder do partido Força Popular. A Fujimori está concorrendo à presidência já pela 4ª vez, portanto, ela já é conhecida de longa data do povo peruano. O Roberto Sanches é deputado federal, é aliado também do ex-presidente Pedro Castillo. Foi preso, lembrando Pedro Castillo, foi condenado por tentativa de golpe e Sanches diz que Castillo é vítima de perseguição política e promete conceder perdão ao ex-presidente se for eleito. O candidato, inclusive, foi ministro do Comércio Exterior e Turismo de Castillo. Claro que a gente vai acompanhar tudo aqui na CNN Brasil neste domingo de eleições no Peru.